Olá, hoje nós vamos falar aqui na mesa de debates de vacinas. Nós trouxemos um geneticista, uma pessoa versada que já esteve aqui conosco e ele vai fazer uma ampla preleção a respeito de vacina. A gente vai saber a necessidade da vacina que nós temos, a capacidade de produção dela, o nível de cobertura que as vacinas podem dar, a eficiência das vacinas e quais são os tipos de vacinas e também as etapas. Ou seja, nós vamos fazer um programa o mais completo possível para você ficar ilustrado. Então, fique aí que você vai saber depois da vinheta. Olá, está no ar a mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora e na FM Premium. Eu sou José Roberto Abramo, esta é a mesa de debates, um programa que traz muita informação para o nosso público, seja da rádio, seja dos streamings, seja do YouTube. Hoje nós trouxemos aqui um personagem, uma personalidade que já esteve conosco aqui, o Ari, um geneticista da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem trabalhos na área de epidemiologia e também na área de vacinas. E ele vai dizer para nós tudo isso que eu comentei no início, antes da vinheta. Me acompanhando aqui no comando do programa, temos aqui o Cirilo, grande amigo da casa, uma pessoa sempre muito interessada, sempre muito bem instruída, que vai me ajudar aqui a arguir o nosso amigo Ari, o professor Ari, que é um conhecedor, uma pessoa que tem profundidade no tema. Tudo bom, Cirilo? Estamos à vontade aí? Abramo, bom dia, doutor Ari. O mundo está esperando essa nossa mesa, porque estamos ávidos por uma solução de curto, médio e longo prazo. Muito tem se divulgado em torno de vacinas e testes de fase, e a população mundial ainda continua desinformada. Então, será bastante interessante e profícuo o debate, uma vez que nós estamos falando com uma pessoa que trabalha com isso, que conhece o assunto e irá nos esclarecer sobre pontos interessantes e iremos compartilhar com nossos telespectadores as informações. Parabéns pelo tema e obrigado, doutor Ari, pela participação. Ari, então, como você já é nosso conhecido aqui do programa e já participou no último programa a respeito da epidemiologia, eu vou te pedir para você começar falando com o nosso, antes de você falar das fases da vacina propriamente dita, eu vou pedir para você começar falando assim, até que nível de esperança, sendo não muito otimista nem muito pessimista, mas até que nível de esperança a gente pode contar com a vacina. Porque as pessoas ficam pensando assim, vai ter a vacina vai chegar, fabricou, eu vou tomar, eu vou estar imunizado, então eu posso sair por aí. A coisa não é bem assim, não é verdade? Vacina é uma coisa de muita responsabilidade. Então, fala com a gente aí, para começar, por princípio, você pode se apresentar novamente, né? Porque vai ter telespectador aí que não, de repente não viu o último programa, eu te peço que você se apresente, mas logo depois você já fala dessa perspectiva da vacina. Bom dia, obrigado pelo convite novamente, Roberto, obrigado, Cirilo. Meu nome é Ari, eu já participei de uma outra mesa aqui. Eu sou virologista, professor aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. E, Roberto, com relação à sua pergunta, a gente, como o Cirilo também comentou, todo mundo está esperando, né? Alguma posição ou lançamento de alguma vacina, distribuição. Assim, a gente tem... É difícil falar agora no momento, porque as vacinas estão em estudo, pelo menos no Brasil, tem 2 ou 3 vacinas que estão em estudo. Assim, a estimativa é que se tudo der certo, nessas fases de estudo que a gente está atualmente, a gente teria uma vacina não necessariamente disponível, mas que pode ser distribuída para a população no final do ano, no começo do ano que vem. Tá? Final do ano que vem. No começo do ano que vem, pelo menos o término das fases iniciais do momento que a gente está de estudo dessas vacinas. O que acontece, Roberto, é que, assim, vencida essa fase, se tudo der certo, ainda assim a gente tem alguns problemas, né? Muito provavelmente a gente não vai ter volume suficiente para vacinar todo mundo. Então, provavelmente, como o governo já faz, essas vacinas vão ser distribuídas em fases para determinados grupos da população.
Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, provavelmente, um idoso, um profissional de saúde deve receber a vacina antes do que um jovem de 20 anos saudável. Certo. Tá? Então, essa vacina vai ser dada ao longo de alguns meses, aí provavelmente de alguns meses. Além disso, Roberto, tem uma questão que talvez uma vacina funcione melhor que a outra para determinada população. Entendeu? Tem isso também. Então, tem vacina que pode funcionar melhor para idoso, tem vacina que pode funcionar melhor para jovem. Então, isso vai depender dessa fase de estudos que a gente está passando agora, que vai dizer se a vacina realmente ela funciona numa larga escala e se funciona em todas as faixas etárias, por exemplo. Tá. E isso aí tem a ver também com etnia, tem a ver com um tipo de população. Por exemplo, a raça amarela, a raça vermelha, a raça negra, a raça branca, elas se adaptam mais ou menos a certas vacinas? Tem a ver com etnia também? Ou é uma coisa individual, uma coisa do indivíduo, não apenas de faixa etária? Tem uma questão, assim, talvez mais principal, Roberto, é a faixa etária. A faixa etária é uma mais principal, né? Por exemplo, criança tem um sistema imune diferente do adulto, que é diferente do idoso. Então, a vacina pode ter uma eficiência, uma eficácia diferente dependendo da faixa etária. Mas mais a ver com a questão do sistema imune de cada uma dessas faixas etárias, né? Doutor Ari, o senhor disse que existia, que uma vez, partindo da hipótese que haja uma vacina, ela terá uma segmentação e provavelmente o governo a direcionará para um público-alvo. Hoje, a população idosa é mais ou menos 14% da população brasileira, são mais ou menos 33 milhões de pessoas, né? E alguma expectativa em termos de preço de final de vacina, já se fala em torno de 250 reais a unidade. Então, você vê, nós estamos num impasse. Se nós tivermos a vacina, nós temos uma questão orçamentária. Agora, a gente, julgando esse raciocínio para o mundo, uma vez que haja uma vacina cuja eficácia seja comprovada, não sei, em determinado percentual, na opinião do senhor, a mesma estará disponibilizada a todas as pessoas idosas do mundo inteiro, a todas as pessoas de poder aquisitivo, ou a aplicação será uniformizada através de uma ação de impacto para imunizar grande parte da população mundial? Como é que o senhor vê essa questão de precificação? Porque o que está acontecendo hoje é que a empresa que publica um avanço na pesquisa de fase 1 para fase 2, fase alguma coisa assim, as suas ações simplesmente explodem na Bolsa de Valores. Então, a gente também analisa essa questão financeira. Como é que o senhor vê? Todos os países terão acesso a essa vacina ou será, a princípio, na visão do senhor é um cientista, ela será direcionada a todos os países, a todas as classes sociais, ou a países específicos, ou alguns segmentos da sociedade mundial? Cirilo, ótima pergunta. Assim, varia demais, né, conforme cada país. O mundo ideal seria que ela conseguisse ser distribuída de forma igualitária e, até se possível, com o menor custo possível para todo mundo. Mas eu, pessoalmente, acredito que não vai acontecer dessa forma. No Brasil, falando primeiro do Brasil, Cirilo, o governo já fez um movimento de encomendar algumas doses, mesmo sem ter ainda passado pelas fases agora que está passando o país, para, se caso a vacina se mostre eficaz, a gente já tem um certo estoque. Além disso, o governo está em duas oportunidades, ele conseguiu fazer um convênio com as empresas para transferência de tecnologia. Ou seja, a gente vai ser capaz de produzir a vacina no país, o que vai baratear muito, né, o custo. Então, no Brasil, a gente já tem essa cultura de algumas vacinas serem dadas pelo SUS, né? O que eu acho que provavelmente vai acontecer, né, com essas vacinas que estão aqui no Brasil, se elas derem certo. Em escala mundial, Cirilo, tem uma iniciativa, eu não tenho certeza de quais países que estão cabeçando, mas tem uma iniciativa de tentar distribuir da melhor forma possível essas vacinas para países, principalmente países pobres. Tá?
Só que eu não sei ainda como está a negociação com as empresas. Mas existe essa iniciativa, a Organização Mundial da Saúde participa desse convênio, vamos dizer assim, tá? Para ver se consegue distribuir de forma igualitária e com custo baixo para países, por exemplo, na África, alguns países africanos que têm um problema financeiro maior. Mas isso a gente, eu acho que só vai conseguir saber e ter certeza a hora que essas vacinas realmente forem colocadas no mercado e o preço final delas. Como a demanda é muito grande, eu não sei, esse valor não é baixo, né? Se a gente for pensar para uma vacina, tá? De 200 a 300 reais aí. Então, eu não sei financeiramente, provavelmente muita gente não vai ter poder aquisitivo para comprar a vacina, né? Tanto no Brasil quanto fora do país. Mas olha bem, existe um nível de cobertura em que você não precisaria. Por exemplo, eu não sei se eu estou equivocado, mas, em geral, da população que você vacina, a vacina ela consegue fazer uma cobertura de pelo menos 70% dos vacinados. Mas esse 70% dos vacinados, em relação percentual com o restante da população, chega a um nível de 40%, 50% de vacinados, que consegue impedir a disseminação do vírus, porque o vírus começa a encontrar pessoas imunes. É mais ou menos assim? Esse é o sucesso da vacina, se ela for efetiva? Roberto, essa é a explicação do efeito de rebanho. Ah, sim. Tá? Que eles estão falando muito efeito de rebanho ou imunidade coletiva, é que a gente não precisa vacinar toda a população para que a gente consiga diminuir ou bloquear a transmissão de um determinado vírus. Essa informação sua está bem correta, tá? Estimativas aí, pelo menos para o vírus da gripe, é que se a gente conseguisse vacinar 40% de toda a população de um país ou do mundo, a gente conseguiria diminuir a transmissão do vírus. O problema é que esses 40% ainda dá, sei lá, mais de 3 bilhões de pessoas. E o mundo não tem capacidade de produzir esse tanto de vacina, pelo menos da gripe, na plataforma que ela é feita. Tá? Então, Oi? Desculpa. Isso é porque ela é uma pandemia, né? Então, nesse caso, eu acho que a estratégia de vacinar os grupos de risco ainda talvez seja mais... Começar vacinando os grupos de risco talvez seja mais indicada. E vai fazendo por etapas, né? Exatamente, Roberto. Beleza. Ari, você fez um gráfico demonstrativo das fases da vacina e nós estamos superpondo essas fases, né? Porque nós não temos que fazê-la ao longo de um período de 2, 3, 4, 5 anos, que parece que é o período adequado. Você podia passar isso aí para a gente, explicando para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte? O nosso ouvinte não vai ver esse quadro, mas você vai descrevê-lo. E isso vai enriquecer muito o nosso vídeo, né? Como que são as fases da vacina e também depois eu queria que você explicasse que existem vários tipos de vacina, parece que existem 4 tipos de vacina, uma pega o DNA do vírus, outra pega uma outra parte, sabe? Isso aí eu não consegui entender muito. Então, nessas 2 etapas aí você poderia nos explicar direitinho? Claro. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês, Roberto. Deixa eu só... Vocês conseguem ver a tela? Sim, a tela está sendo visível. Tá. Então, assim, na verdade, as vacinas passam normalmente por um estágio pré-clínico, que é esse primeiro aqui, tá? Eu vou explicar o que ele é, e depois ela passa por 4 fases até ser aprovada para liberação em larga escala. Normalmente, Roberto, esse processo todo, desde a fase pré-clínica até a fase 4, demora em torno de 8 a 10 anos numa situação normal. Nossa Senhora. Agora, como a gente está numa emergência internacional, na verdade, uma pandemia, esse tempo diminuiu, ou tem diminuído muito, talvez para um ano e meio aí. Então, a gente conseguiu espremer, né, essas fases para conseguir ter a vacina no menor tempo possível. Então, toda vacina ela começa com a chamada fase pré-clínica, tá? Que é a testagem com sujeitos não humanos, ou seja, em laboratório, tá? Ou com animais de laboratório ou com cultura de células, né? Uma vez a vacina mostrando que ela tem um potencial, ela passa para a fase 1, que é o chamado teste de segurança, tá? Ele é feito em dezenas de pessoas, em grupos, né, menores,
e a gente faz a verificação, ou é feita a verificação dos efeitos do produto para identificar reações adversas. Tá? Então, se a vacina não causa nenhum efeito colateral, vamos dizer assim. Tá? Uma vez passada essa fase, vai para a fase 2, que é feito o teste de eficácia. Tá? Que quer dizer eficácia? É a capacidade de alcançar o efeito que a gente realmente espera, só que em condições mais controladas. Tá? E dentro dessa fase tem duas subfases, que são a prova de conceito, tá? E a dose ótima. A prova de conceito é para a gente provar ou demonstrar que realmente aquela ideia nossa que a vacina bloqueia o vírus X ou Y, ela acontece. Tá? E a dose ótima é acertar a dose ideal para aquela população estudada. Né? Nessa fase 2, a gente já conta com centenas de pessoas sendo vacinadas. Passada essa fase, a gente passa para a fase 3, que é o teste de eficácia, tá? De efetividade e segurança. Quando a gente fala de efetividade, é a capacidade de alcançar em larga escala o efeito que a gente espera em condições reais. Então, aí é nessa fase que a gente se encontra agora para 2 ou 3 vacinas aí no mundo. Tá? Então, a gente conta com milhares a dezenas de milhares de pessoas sendo vacinadas em diversos países do mundo. Tá? E passada essa fase, Roberto, a vacina já é liberada para uso, tá? Para ser distribuída. Só que depois de ser distribuída passada por essa fase distribuída, a gente ainda tem uma quarta fase, que é o teste de resultado após a aplicação na população. Aí são centenas de milhares de pessoas, tá? Ou milhões de pessoas. Tudo bem? É nessa fase que a gente vê realmente em larga escala, na maior possível, se a vacina ainda tem um efeito colateral, caso ela tenha, qual é a frequência desse efeito. Tá? Que isso é muito importante. Ela tem um efeito muito pequeno ou moderado. Aí, a partir daí... Mas lembrando que após a fase 3 aprovada, a vacina já pode ser liberada. Tá? Com relação aos tipos de plataforma, na verdade, a gente tem 8 tipos de plataformas diferentes sendo estudadas ou sendo testadas no mundo. Tá? Tanto de vírus, vírus inativado, vírus atenuado, tá? Vacinas de DNA e RNA aqui, vacina utilizando vírus como um transporte de pedaços de genes, tá? Para dentro das nossas células, vacinas de pedaços do vírus, que é essa vacina de subunidade proteica, e por aí vai. Tá? No Brasil, Roberto, aqui a gente tem um gráfico mostrando as vacinas em que fase elas estão. Tá? No Brasil, a gente tem 2 oficialmente sendo testadas, que é essa aqui, que é de uma empresa chinesa. Ela conta com a plataforma de um vírus inativado, ou seja, um vírus morto. Tá? E a vacina de Oxford, que tem se falado muito, que é uma vacina de vetor viral não replicante, ou seja, usa um vírus, um adenovírus de chimpanzé, que carrega um pedaço, um gene, que é esse gene da proteína S do coronavírus. Esse vírus entra no nosso organismo, infecta as nossas células, elas produzem essa proteína e o nosso sistema imune reconhece. Tá? Essas 2 vacinas estão em fase 3 de estudo aqui no Brasil. Tem alguma delas que é considerada mais eficiente? Roberto, a gente ainda não tem esse dado nessa fase, tá? Mas as 2 em fase 2, 1 e 2, se mostraram bastante eficientes. Tá? Mas lembrando que agora é nessa fase 3 que a gente vai ver em diferentes faixas etárias da população. Então é agora que a gente vai saber se ela é mais eficiente em determinada faixa etária ou não. Doutor, Oi, Cirilo, pode? Eu achei muito interessante você mostrar que realmente assim, o Brasil ele possui conhecimento e capacidade científica e técnica para trabalhar em grandes projetos mundiais. Aí, por isso, eu pergunto ao senhor, a Universidade de Juiz de Fora também ajudou no início aí com o desenvolvimento dos testes de detectação do coronavírus. Teve essa participação interessante. Como é que o senhor vê a colaboração? O senhor é um cientista. O cientista, ele na realidade, ele não tem pátria. Ele trabalha porque a ciência é universal. Né? Como é que o senhor vê essa integração do cientista, o chinês, o cubano, o europeu, né? O brasileiro trabalhando em prol do bem da humanidade e a cooperação efetiva entre as nações? Porque o que nós estamos falando assim,
Existe o cientista que ele é a pátria, porque na realidade ele é um cidadão do mundo. E existe os governos que interferem no processo, uma vez que o americano puxa para um lado, o chinês puxa para o lado, mas a gente está percebendo, pelo que o senhor falou, existe um conhecimento supranacional que está sendo desenvolvido no Brasil no sentido de relevar, de objetivar o interesse coletivo em prol da humanidade. Como é que o senhor vê essa afirmativa? Cirilo, eu vejo com muito bons olhos, você tem toda a razão, o cientista ele não tem pátria, ele faz ou deveria fazer pelo bem da humanidade, o seu trabalho. A gente pesquisa para melhorar a qualidade de vida da população. Esse é um dos nossos principais objetivos, né? E deveria ser assim para todo mundo, mas infelizmente como você falou, tem interferência de governos, de empresas privadas. Mas nesse caso, dessa emergência internacional, dessa pandemia, Cirilo, a gente tem que fazer essas parcerias e tem que trabalhar de uma forma conjunta. Tá? Não tem outra saída, só dessa forma que a gente vai conseguir ultrapassar e vencer essa doença, esse vírus. Bem, tanto é que esse consórcio que eu falei para vocês de vacina, ele é internacional, conta com governos, com empresas privadas e diversas... diversos segmentos da sociedade de uma forma geral. Sim, realmente eu não sei se lá na frente isso vai ser gratuito, por exemplo, né? Mas a ideia é que seja acessível pelo menos a boa parte da população mundial. Então eu acho que é o cientista fazendo seu papel, a universidade, como você bem citou no caso, fazendo seu papel, esse diagnóstico ainda é feito aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou um dos integrantes dessas equipes que faz o diagnóstico. Parabéns, doutor. E a gente está aí na luta 12, 14 horas por dia para tentar ajudar de alguma forma a população daqui da cidade, né? Ari, é o seguinte, eu queria fazer uma colocação aqui. Há uns 20 e poucos anos atrás, houve uma resolução num país do primeiro mundo, me parece que foi a Alemanha, em que o governo havia decidido por um produto qualquer de exportação, então ele encareceria internamente e seria usado para exportação para poder captar dólares. Era uma política de governo. E a população foi para a rua e disse que não concordava com aquilo. Me parece que esse produto era carne, que não concordava com aquilo, e o governo teve que rever as suas políticas e não sobretaxou internamente o produto para a captação de dólares na exportação, e houve uma reversão. Por que isso? Bom, primeiro, a população ela tem as suas necessidades. Segundo, a população tem capacidade, competências, né, para raciocinar. Por exemplo, eu estou conversando com você aqui, você está me instruindo a mim, o Cirilo. O Cirilo, outro dia, foi um entrevistado aqui, ele me instruiu a população, outros que apareceram aqui instruem. Quer dizer, nós estamos sempre trabalhando, todos nós trabalhamos, você na sua área, eu na minha, ele na dele, para instruir as pessoas. As pessoas têm capacidade de mobilização. Então, eu acho que a gente precisava de raciocinar por que de uns 20 anos para cá, as pessoas passaram a depender dos cientistas apenas, da ciência apenas, dos políticos apenas, do capital apenas que pode dispor sobre coisas que ele quer fazer ou deixar de fazer, né? Eu acho que fica uma mensagem aqui que nós todos podemos nos mobilizar e cobrar dos nossos representantes internos e externos, porque trata-se do mundo, que essa vacina realmente não tenha patente de nenhum laboratório, que ela não seja usada para algum grupo ganhar muito dinheiro, porque é uma coisa antiética, né? A pandemia ela foi causada pelo grande capital, pelas grandes modificações no ambiente que o ser humano comum não consegue. Tem que ser grandes empresas, grandes atividades. Então, que elas agora amarguem o seu, não digo prejuízo, mas o seu não ganho, né? Bom, dito isso aí, que foi quase um posicionamento político aqui, não sei se você concorda, né? E aproveitando aí a carona do que o Cirilo falou, eu queria agora que você, né, a gente está caminhando aí para o final do programa, eu queria que você arrematasse com relação, passar das fases da vacina, os tipos de vacina, uma mensagem que esclareça o nosso público que essa vacina ela pode não fazer o efeito desejado. E, ao longo desse um ano aí para frente, que nós estaremos em teste, a partir do meio do ano aqui até o final do ano de 2001.
E como que nós vamos proceder já na expectativa, não sendo pessimista, mas sendo realista, se ela realmente, os testes que foram feitos, mais de 125 vacinas testadas, se elas realmente não forem efetivas, o que a gente vai poder fazer? Estamos completamente sem soluções? Estamos perdidos? Vamos ser dizimados? Diz aí. Não, Roberto. Eu sou mais otimista. Eu também. É assim, Roberto, essas 2 ou 3 vacinas aí que estão na frente, eu concordo com você, muito provavelmente elas não vão ser perfeitas, não são, nenhuma vacina é perfeita, né? Mas eu acho que assim, é aquela vacina que a gente vai ter naquele momento para tentar começar a proteger a população, e ao longo dos próximos meses ou anos aí a gente vai ter a chegada, nem todas essas 125 vão terminar, vão chegar na fase final, mas que é uma hipótese que a gente tenha meia dúzia, 8 vacinas aí distribuídas, eu acho que isso é muito bom. A gente vai ter diferentes opções de vacina, tá? Provavelmente com ações e preços diferentes, se for o caso, né, de ser privado. E esse desenvolvimento científico vai levar a melhores vacinas daqui a alguns meses ou anos. Então, é aquele negócio, a emergência agora a gente está tentando tapar o furo daquele pneu para depois consertar ele com mais calma. Então, mas tem mais desafios por aí, né? Vai funcionar, vai ajudar muito, tá? Se diminuir um pouquinho a mortalidade ou a transmissão, já é um grande passo para a gente. E aí lá na frente a gente vai melhorando com calma. A ciência funciona assim, né? A gente tem as primeiras descobertas e depois a coisa vai aprimorando. Então, mas eu tenho fé que vai funcionar assim. O momento da diversidade nas guerras e nas pandemias, nos problemas de saúde, até mesmo familiares, até mesmo pessoais, eles são sempre problemas, eles são sempre motivo da gente dar aquela virada nos 30, né? E se aperfeiçoar. Eu acho que a humanidade agora, ela vai ganhar, se a gente aproveitar essa oportunidade, ela vai ganhar, primeiro, muita ciência, segundo, muita pesquisa, né? Segundo, muita confiança na ciência, e nós vamos parar com aquela ideia infantil de que estamos sendo atingidos por coisas divinas que estão contra a gente, porque nós estamos fazendo mal a fulano. Não, nós estamos errando e temos que acertar, né? Essa vacina, com certeza, ela é fruto de um erro. E eu gostei dessa sua mensagem aí, porque ela foi otimista, realista, né? E eu acho que a nossa população e a população do mundo precisa de acordar, né? A gente precisa de fazer mais os nossos representantes realmente nos representarem, né? E essa atitude não é uma atitude política partidária, não, é uma atitude de política de convivência, né? Você não faz o melhor pela sua rua, você não faz o melhor pelo seu condomínio, você não vai nas reuniões de bairro, né? As periferias não estão começando a se mobilizar. A África, por exemplo, eu estou fazendo um estudo lá sobre a África. A África foi muito atingida e quase não é noticiado, né? Será que essa vacina vai chegar até a África, né? Será que nós não precisamos de falar disso? Será que essa vacina vai chegar grossamente às periferias? Porque se ela não chegar até as periferias, não vai adiantar, porque o vírus não escolhe classe social, né? Não fique isolado lá na periferia. Você está concordando comigo? Sim. Clary, pode fazer a sua finalização. Eu só gostaria de falar que a gente, como cientista, né, como pesquisador aqui do país, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Apesar das adversidades, a gente está seguindo em frente. Eu acho que, se eu não me engano, toda a universidade pública brasileira está, de alguma forma, tentando enfrentar a Covid, tá? Seja diretamente nas pesquisas, seja produzindo álcool gel, produzindo face shield. Então, a gente está se movimentando, a população pode confiar que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? Dentro das nossas possibilidades. E eu acho que isso vai ajudar muito. E lá tem vacinas brasileiras sendo testadas que não vão sair a curto prazo, mas a médio prazo provavelmente a gente pode ter uma vacina brasileira, tá? Também fazendo parte desse esforço aí para combater o corona. Então, a gente está continuando a luta aqui, vamos continuar até quando precisar. Bacana. O Cirilo já havia falado disso, eu vou finalizar falando também,
para dizer para o nosso público, né, para as pessoas em geral, eu espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas, porque você tem uma fala de um cientista muito competente e você está representando aqui a massa de cientistas brasileiros, a massa de pessoas ligadas à ciência, às ciências médicas, inclusive, que estão empenhadas e que, historicamente, aqui têm feito parte aí do SUS. E nós temos sucessos em questão de estudos da genética, das vacinas, e no combate ao HIV, no combate aos outros vetores da chikungunya e o Aedes aegypti, as outras doenças aí, febre amarela já há muito tempo. Então, quer dizer, o Brasil ele não está a reboque disso, ao contrário, o Brasil esteve na frente, nós temos competência. De repente, nós não temos verbas governamentais, não temos um tratamento adequado, mas nós temos competências e competentes trabalhando e empenhados, que é o seu caso, e que você bem representa. E eu queria deixar para o nosso público aqui, sem ser autoridade no assunto, que a melhor vacina para a gente poder se livrar dos problemas é o conhecimento, né? E a gente deve ensejar as pessoas que trazem o conhecimento, não ficar com aquele raciocínio mágico de que as coisas vão se resolver. Não, eu acho que a gente tem que ter fé, mas fé sem trabalho é fé morta, né? Então, o nosso trabalho é ensejar o trabalho dos cientistas, é procurar saber o que está acontecendo, procurar se instruir e passar essa instrução para as pessoas, que é o que o programa está tentando fazer aqui com você. Valorize o nosso trabalho aqui, o trabalho do Ari, o trabalho que o Cirilo fez aqui e eu também, passando esse vídeo para frente, passando esse áudio para frente. Mostra para as pessoas que existem luz no fim do túnel e que tem gente empenhada em resolver o problema, não apenas na nossa comunidade, na nossa periferia, no nosso país, no nosso estado, no nosso país, mas o problema da humanidade, ok? Muito obrigado aí pela participação do Ari, muito obrigado pela participação do Cirilo, obrigado pela sua participação, pela sua paciência, pela sua assistência. Esteja sempre com a gente até o próximo Mesa de Debate com mais um assunto importante. Obrigado.